Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre Teorema de Pitágoras, certo? Pitágoras foi um grande filósofo grego, certo? Na antiguidade, geralmente os matemáticos não se envolviam apenas com cálculo, certo? Os matemáticos se envolviam com filosofia, com política, com questões sociais, com questões da humanidade, certo? E Pitágoras foi um grande filósofo, matemático também, que desenvolveu o Teorema de Pitágoras, que nada mais é do que um trabalho em analisar o triângulo, os lados dos tamanhos do triângulo retângulo, certo? E um triângulo retângulo, né? Que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? E apesar de que existem registros históricos que já existiam conhecimento dos estudos de triângulo retângulo na antiga Babilônia, certo? Foi somente a partir de resquícios dos estudos de Pitágoras, investigações que pôde-se provar uma forma sistematizada, ou seja, organizada de trabalhar os dados do triângulo retângulo, tá? Então, sem muita conversa, vou mostrar para vocês como em que se aplica a teoria o teorema, na verdade, de Pitágoras, tá? Ó, se você imaginar, pessoal, um retângulo qualquer, certo? Digamos que ele está bem retinho, não está muito retinho não, porque eu nunca desenho tão retinho, mas digamos que ele esteja bem retinho. Se você pegar um triângulo, um retângulo qualquer, e dividir esse triângulo nas laterais e em diagonais, aqui, vocês concordam comigo que eu vou ter dois triângulos? Ele é chamado de triângulo retângulo porque ele se deriva ele é a metade de um retângulo. E também, ó, vamos chamar esse triângulo 1 e triângulo 2. E também que um dos seus ângulos, ó, é um ângulo de 90 graus. Eu vou explicar para vocês. O que é um ângulo de 90 graus? Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto, certo? Todo desenho matemático que você vê um símbolo desse, você está falando que é um ângulo de 90 graus. Como normalmente é uma quina de parede, vamos dizer assim. Quando ela é uma quina, tem um ângulo de 90 graus, né? Por exemplo, digamos que você tem um quarto feito perfeitamente na sua casa, ou uma sala que esteja num desenho de um retângulo perfeito, certo? Se esse for um retângulo perfeito, as quinas, certo, desse retângulo vai ter um ângulo de 90 graus. Então, quando eu falo em 90 graus, é isso, é um ângulo reto perfeito, certo? Ok? Então, se você observar aqui num triângulo retângulo, no retângulo que foi dividido e se transformou em dois triângulos, triângulo 1 e 2, esses triângulos são chamados de triângulos retângulos, porque um de seus ângulos, no caso do 2 é esse aqui, tem um ângulo de 90 graus, e no caso do triângulo 1, ele vai ter um ângulo de 90 graus também, certo? Então, desenhando aqui um triângulo isoladamente, um triângulo qualquer, ok? Certo? Um triângulo retângulo, digamos que está bem retinho. Aqui eu teria meu ângulo de 90 graus, tá? Mas o interessante de Pitágoras não foi isso. Foi que Pitágoras disse o seguinte, gente. Pitágoras disse o seguinte, olha, eu sou capaz de chamar os lados de um triângulo retângulo, denominar eles, dando nomes mesmo, nomeá-los, melhor dizendo. E Pitágoras chamou os lados do triângulo, do lado maior, ele chamou de hipotenusa, e os outros dois lados ele chamou, sem distinção, apenas de cateto. Então, para Pitágoras, sempre o maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados restantes chamados de catetos. Pitágoras criou uma fórmula que vai ser da seguinte maneira que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Vai ser a hipotenusa, eu vou chamar a hipotenusa de A, tá? Digamos que a hipotenusa eu vou chamar de A. Estou atribuindo só letras, mas podem ser qualquer coisa. Podia ser X, Y, podia ser H de hipotenusa, C1 de cateto 1, C2 de cateto 2, mas eu gosto de chamar de A, B e C, tá bom? Então Pitágoras disse que através dessa fórmula, nos mostrou na verdade, que através dessa fórmula, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, você consegue descobrir, se você tiver apenas dois valores desses,
você consegue descobrir o outro valor. Por exemplo, digamos que eu tenho um triângulo retângulo aqui, não só desenhado, digamos que aqui é um terreno, onde vai ser construído um shopping, alguma coisa. E ele tem esse formato triangular, certo? Um retângulo, triângulo retângulo. E Pitágoras diz o seguinte, ó, se você saber a medida de dois desses lados, através da minha forma, que ele colocou ali pra gente, você consegue saber o valor da medida do outro lado, mesmo que você não meça. Digamos que se Pitágoras soubesse o valor do B e do C, que seriam os catetos, através disso ele consegue aplicar em uma fórmula e mostrar o valor do quê? Da hipotenusa sem nem ter medido a distância daqui para cá. E caso for medir, vai ver que vai dar exatamente esse valor, certo? Ou seja, de um triângulo retângulo que possui três lados, certo? Logicamente, se você souber o valor de qualquer dois lados dele, você consegue descobrir o valor do terceiro lado. Por exemplo, digamos que nesse nosso triângulo aqui, eu vou fazer um novo aqui, certo? Nesse nosso triângulo, a gente atribui valores a ele para fazer um teste. Digamos que isso aqui é um terreno, sei lá, terreno onde vai ser construída alguma coisa, um shopping. E aqui eu tenho dois, mas na verdade vou colocar dois não, vou colocar dois mesmo, mas digamos que esse 2 representa 200 metros, mas vamos colocar aqui 2, tá? E esse outro lado aqui, ele tenha uma lateral de tamanho 3, por exemplo, certo? Ou seja, a gente tem um tamanho 2, tem um tamanho 3, ou melhor, deixa eu colocar aqui o tamanho 4 e aqui o tamanho 3, tá? Depois a gente troca os valores. Digamos que esse triângulo tem esse cateto, ou seja, cateto A ou B, tanto faz, é 3 e o outro é 4. Mas nós não sabemos quanto é esse valor. Através do teorema de Pitágoras, a gente somente com esses dois valores, aplicando nessa fórmula, a gente consegue descobrir quem é este valor. Para ficar mais claro, eu aconselho a gente o quê? Nomear essas partes, ou seja, dizer o nome dessas partes. O maior lado é sempre chamado de quem? Hipotenusa. Quem é o maior lado aqui? O maior lado é o que está faltando. Hipotenusa. Hipotenusa. E a hipotenusa a gente disse que ela ia ser quem? Nosso A. Não foi isso que a gente disse? Os outros dois lados são chamados de quê? Catetos, não é isso? Cateto e cateto. Certo? Quando a gente disse que esse lado ia ser o B e esse lado ia ser o C, tá? A hipotenusa sempre é o A, tá certo, pessoal? Então vamos aplicar nessa fórmula. Onde tiver A, eu troco pelo valor de A. Onde tiver B, eu troco pelo valor de B. Onde tiver C, eu troco pelo valor de C. Caso não tenha o valor, eu deixo a letra, tá? Nesse caso aqui, aplicando na fórmula, meu A ao quadrado é esse valor ao quadrado. Eu não tenho ele, é justamente ele que eu quero saber. Então eu vou deixar ele ao quadrado. Meu B, nesse caso, o valor de B é quanto? O B é 4. E ele diz que o B tem que estar o quê? Ao quadrado. Então você eleva esse B ao quadrado. O C, aqui nesse meu caso, é o valor de 3. Seria esse lado do triângulo. E ele diz que eu tenho que elevar ao quadrado. Calculando, na verdade, a gente teria A ao quadrado igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9, né? 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Vamos somar isso aqui. A ao quadrado igual a 16 mais... Vou botar mais para baixo. A ao quadrado é igual a 16 mais 9, que dá 25. Aí você vai dizer, pronto, professor, terminamos? Não. Porque perceba, lembra lá se você lembrar das aulas que a gente gravou aqui, passou para vocês sobre equações de segundo grau incompleta. Lembra o que a gente fazia quando o x aqui ficava ao quadrado sozinho? A gente tirava uma raiz daqui e tirava a raiz daqui ao mesmo tempo, lembra? Ou seja, tirando a raiz daqui, a gente corta, quem vai para fora? O A. E a raiz de 25 é 5. Isso quer dizer que o quê? Que este valor, ou seja, o de B a gente já tinha que era 4, o de C a gente já tinha era 3, e o valor de A, que a gente não sabia, olha, a interrogação aqui, a gente descobriu, ó, o valor dele era 5. E de fato faz sentido, ó. Se a hipotenusa é o nosso maior lado, ele tem que ter um valor que é maior do que esses outros dois lados do que o triângulo. Concordam?
Se aqui vale 4, aqui vale 3, o maior lado, que é a hipotenusa, não pode ter um valor igual a 4 ou menor que 4. Tem que ser maior. E de fato ele é um valor maior, 5. Ok? Ou seja, vou usar aquele exemplo agora de uma forma diferente. Tá? Vou apagar isso aqui. Caso eu queira ver de novo, só vai voltar o vídeo aí da aula. Tá bom? Então vamos aqui. Vamos vir para cá agora. Olha. Nesse caso, digamos que eu tenho o mesmo triângulo. Só que agora eu vou fingir. Digamos que eu já sei que eu tenho o 5 ali. Vou fingir que eu não tenho esse agora, tá? Só fingir que a gente já tá vendo que a gente tem. Tá bom? Interrogação feia, mas tá valendo. Então vamos fingir que a gente não sabe a lateral desse triângulo. Seria um triângulo assim, ó. Mesmo tipo, onde aqui eu sei que vale 5, aqui eu sei que vale 3 e aqui eu não sei quanto vale. O maior lado de um triângulo é o quê? A hipotenusa, né? Aqui é A. Aqui pode ser B ou C, tá, gente? Eu coloco C aqui embaixo, mas B e C pode ser qualquer um dos lados que sobrarem. O que é importante mesmo é que a hipotenusa seja o maior lado, ou seja, o lado A. Tá ok? Para a fórmula dar certo. Aplicando na fórmula, vamos escrever a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quanto é A? 5. Então, 5 ao quadrado. Quanto é B? B é 3. 3 o quê? Ao quadrado. Mais quem? Mais C. C ao quadrado. Eu não posso botar o valor de C, apesar que eu já sei aqui, mas a gente está fingindo que não sabe para poder estudar melhor, tá? Né? Praticar mais. Então, 5 ao quadrado eu sei que é 25, que é 5 vezes 5. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, mais C ao quadrado. Aí lembrem dos conceitos matemáticos que a gente aprende desde o 7º ano. Olha, sempre eu quero colocar quem está sendo a incógnita, ou seja, o valor que eu não sei, isolado do lado de cá. Não é isso que eu sempre faço? Mas eu posso deixar ele do lado de lá também, certo? Tanto faz eu dizer assim, um exemplo, ó. C ao quadrado é tanto, ou tanto é igual a C ao quadrado. Dá no mesmo, não é isso? Tanto faz eu dizer, aqui é 4 moedas de 50 centavos e aqui é uma nota de R$2, ou uma nota de R$2 igual a 4 moedas de 50 centavos. Só muda a posição. Então, para esse cara ficar sozinho aqui, isolado, o que é que eu tenho que fazer? Esse 9 tem que se mandar, não é para o lado de cá? Só que quando o número passa o igual, o que é que acontece? Ele muda o sinal. Então aqui 25 já estava desse lado. Era mais 9, ó, porque não tem sinal, é positivo, né? Quando passa do lado de cá, vira menos 9. E se ele saiu do lado de cá, quem ficou lá sozinho? O C ao quadrado, ó, isolado. Esse mais daqui não é que ele some, ele está aqui, só que a gente não precisa colocar ele, a gente sabe que é positivo, não é isso? Ou seja, o 9 saiu desse lado, eu fui formar aqui, e aqui do outro lado só ficou quem? Ó, desse lado depois de igual, somente o C ao quadrado. Fazendo essa subtração aqui, ó, de 25 menos 9 eu vou ter 16, e aqui o C ao quadrado. Aí vamos lembrar do que a gente fez aqui. Quando nós temos uma incógnita sozinha ao quadrado, nós temos que tirar a raiz dos dois lados, não é isso? Então, se eu tirar a raiz daqui e tirar a raiz daqui, certo? Se eu tirar a raiz de lá daqui, o que é que a gente vai ter? Raiz de 16 é quanto? 4. Igual, corta, corta, passa para fora. C é igual a 4, ou seja, o lado C, que é este aqui, ele está dizendo que quanto é que vale ele? 4. E valia mesmo? Valia. Tá vendo? Então observe que para Pitágoras é muito simples essa fórmula. Se eu tenho apenas dois lados do triângulo, seja ele qualquer um que for, eu consigo descobrir o terceiro lado sem nem fazer a medição, certo? No teorema mesmo de Pitágoras se diz assim: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao tamanho do quadrado da hipotenusa. Olha, vamos observar aqui, ó. A soma dos quadrados, eu vou até riscar para vocês irem me acompanhando, ó. A soma dos quadrados dos catetos, B e C, é igual ao quadrado do tamanho da hipotenusa. Certo? Bem simples assim. Na próxima aula, quando a gente detalhar ainda mais sobre Pitágoras, eu vou fazer uma relação de Pitágoras com quadrados também, mesmo sendo a gente trabalhando triângulos. Porque quando eu falo matematicamente que eleva um número ao quadrado, existe uma relação direta com a geometria. Então, quando eu falo um número ao quadrado, eu estou falando diretamente na geometria que existe um desenho de um quadrado aí por trás. Tá? E a gente vai estar entendendo especificamente essa parte geométrica mesmo do teorema de Pitágoras. Tá?
junto desse vídeo eu estou mandando para vocês um mini documentáriozinho falando sobre quem foi Pitágoras, onde ele morou, as coisas que ele fez, tá? Quais foram suas contribuições matemáticas e filosóficas para a humanidade, principalmente para a Grécia e para a ilha de Samos, se eu não me engano, que era a ilha que Pitágoras nasceu e fez todos os seus estudos lá, tá ok? Para ficar mais interessante e contextualizar o assunto que a gente está falando, tá ok? Então um abraço pessoal, fiquem com Deus e até mais.